Olá, mais uma sexta-feira aqui no Paranoá, sextando no Papo de Proa, sempre lembrando que nós estamos obedecendo o decreto do governo, usando máscaras, como também o que recomenda a OMS, e dizer que Papo de Proa tem uma produção da HC8 Vídeo e apoio do BSB Sunset. BSB Sunset passeios ao pôr do sol. Ligue aqui e veja o nosso telefone na imagem. Hoje temos a grata satisfação de estar aqui no Lago Paranoá com o deputado distrital Reginaldo Sardinha, que do último mandato até hoje vem fazendo um bom trabalho aqui na Câmara Distrital, né? Projetos de lei, audiências públicas, sempre trazendo, sempre buscando o melhor para a população do Distrito Federal. Eu gostaria agora que o deputado se apresentasse, falasse para o nosso programa Papo de Proa, dessas boas-vindas nesse sextou no Lago Paranoá. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo. É satisfação imensa estar aqui no seu programa Papo de Proa, aqui no Lago Paranoá. Um lago que hoje é democraticamente popular a todo brasileiro que reside aqui na nossa capital. Deputado, nesse período de mandato seu, tem as suas pautas importantes. Eu venho acompanhando o seu trabalho e venho observando que o senhor tem proposto muito audiências públicas, né? Vem propondo projetos de lei, né? E um interessante que chamou a atenção foi em relação a fogos de artifício, né? Os estampidos, né? Que recentemente teve uma grande repercussão na mídia em relação à perturbação do silêncio do sono. A proposta desse projeto não é proibir os fogos de artifício, é proibir os estampidos, bem diferente. Aquele show pirotécnico, aquele show maravilhoso que a gente presencia principalmente no final do ano, na passagem de ano, ele vai continuar como continua em São Paulo. São Paulo veio na vanguarda e publicou a primeira lei e proibiu o estampido dos fogos de artifício. Então, o show ele continua, a comercialização desses fogos de artifício continua. O que não pode haver é o estampido. Por que o estampido? Nós, antes de fazermos essa lei, nós tivemos um contato muito próximo com as pessoas protetoras de animais e as mães, pais de crianças autistas, de crianças epiléticas e crianças com síndrome de Down, né? E constatamos que o resultado desses shows, para uns era maravilhoso, né, ver aquele espetáculo, mas para outros era uma tortura. Os ambulatórios dos hospitais enchiam de crianças após esses eventos, né? Crianças autistas, crianças epiléticas, havendo casos bem severos de tratamento pós esses estampidos, esses eventos. Os animais, a gente teve relatos, Paulo, que muitas vezes as famílias tinham que pegar os animais e trancar dentro do quarto, que não houvesse janela, porque não era raro nós termos notícias de animais que vieram a óbito em razão do sol de artifício. Então, pensamos numa legislação em que mantivéssemos aquela beleza, aquele espetáculo, mas sem o estampido, porque o barulho ele não adiciona nada nesse espetáculo. Então, contrário, assim, né? Essa lei 6647, ela mantém aqueles fogos no ar, não mudou nada. aquela colorido e tal. Nada. O que não pode ter é o barulho. Falando no convívio social, deputado, eu percebi no seu mandato uma preocupação muito grande também com o servidor público, né? Ou seja, essa classe que predomina em Brasília. Por vezes esquecido, por vezes deixado de lado, por vezes visto com maus olhos pela população, e sabe-se muito bem que o servidor público presta um trabalho essencial para a máquina pública continuar operando. Se nós temos um hospital, se nós temos as vias funcionando, transporte urbano, etc., é graças ao serviço público. E ele sendo bem gerenciado, né, bem gerido, bem administrado, só tende e só leva a bom trabalho. Então eu percebi que há uma preocupação sua nesse sentido. Qual foi o trabalho que o senhor vem resolvendo, vem realizando em relação a valorizar a classe pública? Olha, eu sou servidor público de carreira, sou servidor há 21 anos e sempre me deparei
com a imprensa no geral, dando mídia fora do normal, há comentários de pessoas contrárias ao servidor público, contrário ao poder público. Como você disse, Paulo, o serviço público ele é essencial, né, para que a máquina pública possa prestar um serviço e de qualidade. E se imputa hoje ao servidor público, né, peso à máquina, se imputa hoje ao serviço público e principalmente ao servidor público, essa morosidade da máquina pública, que não é verdade. Nós sabemos que em todos os hospitais do Brasil todo, não precisa nem falar de Brasília, o Brasil todo, há uma carência de servidores públicos, há uma carência de estrutura para esse trabalho. Você não pode comparar o serviço público com a iniciativa privada. Enquanto na iniciativa privada você depara com hospitais, com medicamentos, com mão de obra, com estrutura de ponta, você vai no hospital público, né, e você vai ver que o servidor lá está sobrecarregado, tá? Existe um acúmulo de gente para ser atendida, existe uma falta, né, de aparatos para que aquele servidor possa dizer: eu estou cumprindo o meu trabalho com condições dignas. Então, você hoje tem uma máquina pesada, uma máquina muito difícil, que é a máquina do poder público, e os seus comandantes ficam muitas das vezes com as mãos atadas. Eu passei o tempo todo na segurança pública e por muitas vezes eu tive que tirar dinheiro do meu bolso para fazer uma viatura andar. Eu tive que fazer, tirar dinheiro do meu bolso para comprar água para beber. Então, assim, existem situações, mas a maioria hoje não é mais aquele servidor público. O serviço público de hoje não é mais aquele serviço público da época de Juscelino Kubitschek, quando efetivamente se tinha aquela imagem dos órgãos cheios, dos órgãos com muito serviço, com salário bem pago, com salário digno. Hoje não. Você pega aqui no Distrito Federal, o serviço do serviço público tem 6 anos sem aumento. Você pega uma Polícia Civil, ficou 10 anos sem aumento, agora teve um aumento, com o aumento da Previdência está devendo, entendeu? Então, o que você espera de um servidor que está 10 anos sem aumento? Porque a inflação vem comendo tudo. Aquele servidor que tinha um aluno, um filho na escola particular, não estou dizendo que a escola particular é melhor que a pública, porque eu sou fruto de escola pública e me orgulho muito disso. Mas aquele servidor que tinha 1, 2, 3 filhos na escola particular, hoje não pode ter mais. Aquele servidor que tinha condições de pagar um plano de saúde, hoje não tem mais como pagar o plano de saúde, né? O servidor que tinha condições de juntar um recurso para comprar a casa própria, quitar o seu carro, está hoje com dificuldade para fazê-lo. Então hoje o serviço público está sendo crucificado, o serviço público está sendo tido como vilão de uma situação que não causou. Quem causou essa situação foi os governantes, foi os comandantes do poder público, que deixaram o serviço público chegar ao ponto que está. Nós temos hoje situações dramáticas na segurança pública, nós temos situações dramáticas na saúde, dramáticas na educação. Quase 40% dos professores da rede pública de ensino estão acometidos por alguma doença. Tudo ligado ao serviço público. Então, não basta a gente acusar, a gente tem que descobrir o porquê do serviço público estar adoecendo. Então eu sou um defensor enérgico do serviço público, passei 21 anos da minha vida levando o sustento do meu trabalho do serviço público à minha casa e sempre fui taxado como uma espécie de um câncer da sociedade, que é isso que estão querendo passar para a sociedade. O serviço público é um câncer e não é verdade. Hoje, com essa pandemia, nós podemos ver que a saúde não parou. Os profissionais de saúde tiveram que enfrentar uma pandemia, um inimigo invisível. E aproveitando, falando em serviço público, e em saúde, e em pandemia, a segurança pública vem passando por uma fase difícil. Com certeza, porque a segurança pública não pôde parar nessa época de pandemia, e as penitenciárias tiveram um alto índice do Covid, né? É isso que eu ia falar. A segurança pública, precisamente, os servidores do sistema prisional, aqui em Brasília, foram os mais acometidos. Porque
o sistema prisional é onde teve o maior foco do Covid-19. E o servidor tinha que ir trabalhar. Como é que está a cabeça desse servidor que sabia que todo dia iria trabalhar, ia para um local que o inimigo invisível estava lá e ninguém sabia como fazer para combater isso, sem estrutura, né? Então nós tivemos educadores, profissionais da segurança pública, bombeiros, PMs, policiais civis, a turma do Detran, do socioeducativo, a turma da saúde, todas tendo que manter o seu trabalho sem esse negócio de isolamento social, para que a população pudesse ficar isolada e eles tratando da nossa Brasília. Então, crucificar um servidor desse, isso é justo? Não é justo. A gente vê aí, desculpa falar, Paulo, as mensagens aí do ministro, né, Paulo Guedes, crucificando o servidor público. Isso me enoja, entendeu? O cara não sabe o que é ser servidor público. Por que não dá condições de trabalho? Por que não dá condições para poder cobrar? Agora, não há condições de trabalho na maioria do serviço público no Brasil. Não estou falando só de Brasília, não. Estou falando no Brasil inteiro. E querem se cobrar. A iniciativa privada, existe a cobrança, Paulo. Não, trabalhou é rua. Mas tem condições de trabalho. Se você for no hospital particular, você vai ver que lá eles têm condições de trabalho. Se você for no departamento de uma empresa multinacional, você vai ver que tem condições de trabalho. Nós estamos aqui, ó, na beira do lago, aqui no Lago Paranoá, no clube que a gente entrou para entrar na embarcação. Lá é tudo particular. Eu entrei ali para chegar na marina, Paulo. Eu me deparei com sessões num galpãozinho feio, mas quando eu olhei para dentro da sessão, né, eu me deparei com móveis novos, filtro de água bonitinho, telefone bonitinho. Ou seja, o funcionário aqui desse clube, né, tem condições de trabalho. E o mais importante é assim, que eles priorizam também a saúde do empregado também. Você vê que hoje servidores da saúde do DF estão sem condições mínimas de EPIs, né, de segurança. Não tem. Eu destinei, por emenda parlamentar, 600 mil reais para atender a Polícia Civil, o Sistema Socioeducativo e o Sistema Penitenciário para a compra de EPIs. Para a compra de EPIs. Agora sim, vou te dar uma realidade, Paulo. Eu nesses 21 anos no sistema prisional, como policial civil, o nosso sonho, sabe qual que era, Paulo? Esperar um ministério comprar novos móveis para a gente pegar o refúgio. Essa era a nossa alegria, pegar o refúgio dos ministérios. Sim. Né? Isso é digno? Você não tem uma mesa decente para trabalhar e esperar uma mesa que já foi descartada de outro órgão para você poder usar? Essa é a realidade. Então assim, isso tem que parar. O gestor ele tem que entender que o servidor público ele é um braço amigo. E um bom servidor valorizado, você tem uma boa prestação de serviço público. Então, por isso, nosso mandato é em defesa do servidor público. Nessa mesma toada de conversa em relação a órgãos públicos e o bem público, me preocupa muito a educação. Me preocupa muito a educação porque a nossa educação pública, ela anda meio sucateada, né? Eu tenho um trabalho social que eu desenvolvo e vejo nos satélites as escolas não tão bem aparelhadas como deveriam estar. Ainda mais em época de pandemia agora, percebi que a informatização está muito longe de chegar às escolas públicas. Então eu vejo que a educação pública, o professor, né, esta pessoa pública que leva o conhecimento. Eu acho que nós só poderemos formar pessoas inteligentes e formar bons cidadãos se estivermos informados. Né? Formos formados e informados. Então eu vejo que um professor hoje da educação pública, da rede pública, ele está mal remunerado. E ele deveria ser o carro-chefe da remuneração para quê? Para formar um cidadão futuro, inteligente, formar um cidadão com condições de competir. Então, em relação à educação pública, como é que vem o seu mandato até agora? Olha, Paulo, eu, como disse antes, eu sou fruto de escola pública, né? Passei minha vida toda na infância, primeiro grau, segundo grau.
como aluno da rede pública do Distrito Federal, e me orgulho muito. Foi o que me deu base para passar nos vestibulares, né? Enfim, definir o meu destino profissional. Hoje, Deus é tão bom conosco que deu a oportunidade de a gente ter um mandato parlamentar, né? Esse mandato parlamentar, a gente tem condições efetivas de estar ajudando as escolas públicas do Distrito Federal. De que forma? Através de emendas parlamentares. Então, eu anualmente ajudo em torno de 150 escolas públicas do DF. Mas escolas de todas as cidades de Brasília. É de Ceilândia, é de Planaltina, é de São Sebastião, é do Plano Piloto, é da Estrutural, com uma condição muito precária, né, para atendimento dos alunos, né, quanto dos professores. E eu tenho certeza do seguinte, os diretores fizeram o melhor possível, estão fazendo o melhor possível para aplicar esses recursos em prol das crianças e deles mesmos. Então foram várias obras que foram feitas, reforma de banheiro, reforma de telhado, compra de televisão, de data show, reforma de auditórios. Então, a gente pegou escolas que nunca tinham recebido um recurso por emenda parlamentar e era esquecido pelo poder público, porque a Secretaria de Educação, ela tem mais de 750 escolas, né? É uma secretaria muito grande, é muito penoso para o secretário tentar atender as 750 escolas e não conseguir. Muitas vezes aquela escola não tinha recurso, não é porque o secretário não quer, é porque é complicado. Você tem 750 escolas, você tem uma demanda crescente de alunos que estão migrando da rede particular para a pública pelas questões financeiras que eu tinha falado do serviço público, né? Porque se você observar, quando você não tem um reajuste salarial, e o serviço público do Distrito Federal tem 6 anos sem reajuste, e a Polícia Civil 10 anos, por exemplo, você tem uma migração natural daqueles alunos da rede particular para a rede pública. E a rede pública não estava preparada para receber esse tanto de gente, esse tanto de criança. Sim. E você agrava mais a situação que já estava grave. Então nós pegamos escolas hoje que precisavam ser ampliadas, escola que tinha 5 salas de aula, mas a realidade era que houvesse 10 salas de aula. Então a gente pôde mandar recursos para a construção de 10 salas de aula, a gente pôde mandar recursos para a construção de banheiro para os professores. Mas aí o Poder Legislativo, através dessas emendas, através do PEDAF, ele vem ajudar o Poder Executivo na melhoria da educação. Os parlamentares, não digo só eu, mas vários outros colegas, aplicam recursos financeiros através do PEDAF a essas escolas públicas do Distrito Federal. Isso vem mudando a realidade das escolas. A gente tem escolas hoje que, se você olhar o banheiro, é banheiro de shopping. A gente tem escolas hoje públicas rurais, Paulo, que tem ar-condicionado dentro da sala de aula para as crianças. Eu não vou citar o local, mas tem uma escola pública rural aqui que eu ajudei e me orgulho muito, que aquela escola é o shopping da cidade, da área rural. O shopping é rural, é o centro de convivência. Interessante, hein? Né? A criança quer ir para lá porque chega lá, a sala de aula tem ar-condicionado, tem uma pia bonita, o banheiro é bonito, tem piscina, tem quadra poliesportiva, e essa criança quer ir para a escola. Então a nossa função como legislador é também deixar um legado. Tá. No final do mandato, eu com a cabeça levantada, falei, eu pude ajudar, eu pude fazer a diferença na vida de várias crianças. Interessante. A nossa entrevista com o deputado Sardinha de Brasília, do Partido Avante. Uma pergunta que não quer calar. Nós estamos aqui no Lago Paranoá, um lago que tem 80 km de margem, né? 40 km quadrados. É um lago que abarca a 4ª maior frota náutica do país, mas em contrapartida, nós temos uma carência de possibilidade da população brasiliense ter acesso ao lago. Recentemente, um trabalho até digno, bem feito, de órgãos do governo em relação à liberação da orla pública, para que as pessoas tivessem acesso,
foi muito interessante esse trabalho, contudo, não permitiu uma conclusão mais afinada para que pudesse, propiciasse a população a ter um acesso digno ao lago. Nós temos aqui ao fundo, depois nosso cinegrafista vai mostrar, a orla pública, que chama-se Concha Acústica, que já foi palco de muitas atividades por governos passados em relação a propiciar à população de Brasília um lazer. A Constituição é clara, todos nós temos direito ao lazer. Então, se nós temos um lago que somente pode frequentar uma classe mais abastada, eu vejo que é um descompasso entre aquele equilíbrio que há entre as pessoas, que todos têm direito ao lazer, não só uma fatia. Então, assim, eu gostaria dessa colocação, e ao fundo aqui temos a Concha Acústica. Qual seria a possibilidade de um dia nós trazermos de fato para a população de Brasília a possibilidade de frequentar com dignidade a orla pública, com churrasqueiras, com bares e, quiçá, uma pretensão minha, na condição de vereador, uma marina pública, como tem em muitos lugares do nosso Brasil. Olha, Paulo, a democratização da orla do Lago Paranoá, iniciada pelo governo passado, foi um avanço para a nossa comunidade brasiliense. A população ela tinha poucos espaços públicos, né, para usufruir do Lago Paranoá. Com essa liberação, todo o lago hoje ele passa a ter essa democratização da orla, mas traz também um problema grande para o poder público, porque não basta só democratizar, a gente tem que dar condições para que isso seja usado de forma digna, né? Se nós percebermos, foram feitos um deck sul, deck norte, mas não há aquela manutenção dos equipamentos públicos, né? Se inaugura a obra e se deixa a obra ser usada ao léu, sem a fiscalização do poder público. Você tem banheiros que ficam com dificuldade de uso, porque não há uma limpeza correta, né? Isso desde a época da sua inauguração. E o que eu proponho aqui, com a sua ajuda, e peço até o seu auxílio, porque você é o nosso marinheiro aqui da embarcação do Lago Paranoá, é o nosso marinheiro do Lago Paranoá, que nos auxilie no Poder Legislativo, que a gente possa trazer ideias ou propostas para que efetivamente essa orla seja democratizada, para que as pessoas, as famílias que venham em busca de usufruir do Lago Paranoá possam ter condições mínimas de uso, porque não é só trazer sua churrasqueira e usar o lago. Existem necessidades fisiológicas, existe a proteção dos trabalhadores da segurança pública com relação àquele uso, principalmente os bombeiros, né? Isso nós não estamos vendo, né? Se democratizou, mas deixou a se usar sem uma fiscalização do poder público, sem um aparato público. E aí o que gera? Muitas vezes gera o que, Paulo? Gera acúmulo de lixo, gera o uso indiscriminado fisiologicamente pelas pessoas de certas áreas, né? Então isso tem que ser mudado. Nós estamos aqui na Concha Acústica, né? Então o que nós precisamos é que tenham um mínimo de fiscalização e de prestação de serviço público a quem possa usar. O que eu quero dizer? Que tenha um banheiro, que tenha um bombeiro, um salva-vidas, que tenha o comércio ali regulamentado de ambulantes, para que as pessoas possam efetivamente usufruir dessa liberalidade que foi concedida no governo passado. Não é só liberar, porque o liberar por liberar, a gente está vendo muito acúmulo de lixo, uso indiscriminado, entendeu? Isso é muito ruim, isso passa a imagem muito ruim e acaba afugentando o uso desse espaço e acaba esses espaços sendo ocupados por maloqueiros, por pessoas que têm afinidade com o crime, né? Isso é muito ruim. Então eu gostaria muito, meu amigo, você é nosso marujo aí, e através do seu comando, da sua conhecimento do Lago Paranoá, que a gente pudesse propor, através do Poder Legislativo, de medidas que tragam efetivamente essa democratização aos brasileiros. Eu acho interessante, no período pós-pandemia, quem sabe, propor uma audiência pública, né? Sim, no sentido de querer democratizar o lago de maneira sustentável, ou seja, fazer com que as pessoas efetivamente possam frequentar e usar do lago. Nós estamos aqui agora passando pela Concha Acústica de Brasília, né, que pelo olhar
não só do deputado, como também do nosso Câmara Cinegrafista, vendo que está em estado precário. Os piers estão destruídos, né? As pessoas tomam banho de maneira perigosa, de maneira insalubre, de maneira até sofrer um acidente, e não vemos nenhuma participação de uma polícia, de um bombeiro, como falou o deputado. E a minha preocupação maior também, a proposta também, seria ter uma marina pública, para que você pudesse ancorar seus barcos aqui, gratuitamente, como tem em Salvador e demais capitais do Brasil. Então eu vou deixar aqui claro que assim que essa pandemia amenizar, vou propor ao senhor uma audiência pública nesse sentido, né? Para que possamos democratizar o nosso Lago Paranoá. Eu gostaria então agora que o deputado desse as suas considerações finais, né, para o nosso Papo de Proa de sexta-feira no Lago Paranoá. Vamos lá. Paulo, muito obrigado pelo convite no nosso programa Papo de Proa. Me sinto muito honrado e feliz de estar aqui no meio do Lago Paranoá, né? Saiba que é a primeira vez que eu ando de lancha no Lago Paranoá, viu? Você inaugurou, né? Fico muito feliz, o trem é bom, não achava que era tão bom assim não. Então, obrigado pelo bate-papo, pela possibilidade de a gente falar um pouco do nosso mandato e criarmos, né, essa corrente do bem em busca da melhoria das condições do Lago Paranoá para os nossos brasileiros. Então, encerrando mais um Papo de Proa, às sextas-feiras, no Lago Paranoá, com a produção da HC8, como também o BSB Sunset. É um passeio ao pôr do sol no Lago Paranoá. Vai ver nossa tela, nosso telefone, faça contato, venha conhecer o pôr do sol no Lago Paranoá a bordo de um veleiro. É isso. Sextou no Paranoá com Papo de Proa.